Esse vídeo não tem exatamente um roteiro e pode ser que ele caminhe para caminhos confusos. Também é importante dizer que eu pensei muitas vezes em gravar ou não esse vídeo nas últimas horas, nos últimos dias. Mas eu decidi vir aqui e expor a minha opinião sobre um assunto que me machuca bastante. E eu acho que vocês vão entender do que eu estou falando no decorrer desse vídeo. Este é um canal em que falamos sobre o dia a dia do Santos, análises táticas, análise de contratação de jogadores, notícias do Santos, mercado da bola, etc e tal. É um canal em que eu dou a minha opinião sobre fatos que envolvem o Santos. E por mais que o Robinho não tenha mais nenhuma ligação contratual com o Santos há muitos anos, eu decidi vir aqui falar sobre a prisão de um mega star, de um ex-jogador que tem a sua imagem umbilicalmente ligada ao Santos, a prisão desta pessoa por um crime hediondo, um crime de estupro coletivo. Robinho foi preso na noite da última quinta-feira e passou já a primeira noite no cárcere. Para mim é muito simples definir o que isso representa. Estamos falando de um dia histórico para a sociedade brasileira. E um dia em que eu espero que seja um marco para a construção de um mundo melhor. Para a construção de um mundo em que pessoas poderosas, pessoas influentes, pessoas em cargos de poder, pessoas com força na sociedade, não se sintam à vontade para cometer crimes. Para que pessoas nessa posição não pensem que o Brasil é o país da impunidade e que não pensem que nós vivemos no mundo da barbárie. A prisão do Robinho é um dia histórico e é sobre isso que vou falar no vídeo de hoje. Se você eventualmente concordar com a minha opinião, se você se identificar com os meus pensamentos e quiser se inscrever neste canal, você será muito bem-vindo. Evidentemente, também é importante dizer, como eu sempre digo nos meus vídeos opinativos, em que a posição que eu adoto pode ser considerada polêmica, apesar de eu ter a convicção de que num caso de crime hediondo como este, não há opinião polêmica, há apenas o lado correto da história. Comente, compartilhe com os amigos. Mas se você, por alguma forma, de alguma forma, acha que o Robinho não cometeu nada, eu peço apenas para que você não seja uma pessoa cruel que vem aqui passar pano para uma pessoa que cometeu um crime desta magnitude. Mas vamos lá então. Importante também dizer que este vídeo não está sendo feito porque eu estou desesperado atrás de likes ou de inscritos. É apenas porque a relação que eu sempre tive com o Robinho, com a camisa 7 do Santos, e principalmente pela importância que ele teve no título talvez mais importante da história recente do Santos, para uma pessoa de 26 anos como eu, que naquele dia 15 de dezembro de 2002 nos tirou de uma fila, de um jejum de quase 2 décadas. É muito grande a relação que eu tenho com essa pessoa. E a prisão deste cidadão representa a página final de um capítulo que eu tive que aprender a lidar com ele. Mas vamos lá. Primeiro é importante dizer, explicar para vocês por que é que o Robinho foi preso no Brasil. O Robinho foi condenado na Itália em 3 instâncias. Houve o trânsito em julgado da coisa. O que é isso? É quando um processo chega à sua fase final, não havendo possibilidade de recursos nem outra opção a não ser a prisão. O Robinho foi condenado, digamos assim, em 3 instâncias. Recorreu quando perdeu na primeira, recorreu quando perdeu na segunda e perdeu também na terceira. Mas o Robinho veio ao Brasil. Na época do crime, ele jogava no Milan, na Itália. Mas o Robinho voltou ao Brasil. E aqui, a Constituição brasileira, o regramento, o coração jurídico do nosso país, não permite a extradição de cidadãos brasileiros. Portanto, o Brasil não poderia
enviar, entre aspas, o Robinho para a Itália para que ele cumprisse a pena na Itália. Foi aí então que a justiça italiana pediu ao governo brasileiro, à justiça brasileira, melhor dizendo, que fosse avaliada a homologação da condenação e o consequente cumprimento da pena aqui no Brasil. E no dia 20 de março, na quarta-feira, a Corte Especial, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, avaliou se o Robinho poderia ou não cumprir a pena no Brasil. É uma corte composta por 33 ministros e que 15 deles precisariam ali, até 15 deles iriam analisar, e se houvesse maioria simples, portanto, 8 votos, no sentido de homologar a condenação, o Robinho poderia ser preso no Brasil. E por 9 votos a 2, a Corte Especial do STJ reconheceu a validade do pedido da justiça italiana. André, mas por que é que a justiça brasileira não fez um novo julgamento do Robinho? Porque já houve o julgamento na Itália e a justiça brasileira coube apenas analisar se a condenação na Itália seguiu todo o rito judicial. Portanto, é importante deixar claro que a justiça brasileira não analisou o mérito do caso. Analisou apenas se a pena poderia ser cumprida no Brasil. E um dos ministros do STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, de forma muito didática, explicou por que é que a prisão estava sendo referendada. Disse o ministro mais ou menos assim: a Carta Magna brasileira não permite a extradição de cidadãos. Mas o legislador não disse em nenhum momento que não poderia haver a transferência da execução da pena. Este foi o entendimento majoritário, seguido pelos ministros. A homologação da condenação na Itália foi feita, foi expedido a ordem de prisão e na tarde, começo da noite já da quinta-feira, dia 21, Robinho foi preso. Por que é que essa é uma condenação, uma prisão histórica e emblemática? Eu parto do princípio de que para a gente emitir uma opinião, a gente precisa ter informação. E eu ouvi atentamente todos os episódios da série de reportagens, uma espécie de podcast do UOL, chamado Os Grampos de Robinho. E naquela série de reportagens, o UOL mostrou o absoluto desprezo, o absoluto descaso e o absoluto e o teor macabro dos áudios do Robinho. Lá pelas tantas, o Robinho, um amigo do Robinho, diz a ele que viu o Robinho abusando da moça. O Robinho riu e disse, abre aspas, isso aí não vai dar em porra nenhuma, fecha aspas. Foi desta forma, ao longo desses mais de 10 anos, que o Robinho tratou esse caso. Com desprezo, com deboche e de forma canalha. O Robinho, em nenhum momento, demonstrou arrependimento. Em nenhum momento ele demonstrou vontade de aprender com os erros. Vontade de se engajar na causa para, apesar de ter sido condenado em 3 instâncias, de fazer algo para conscientizar a população de que isso é um crime abjeto. Não. O Robinho sempre debochou. Ele vivia a sua vida esbanjando uma crueldade poucas vezes vistas na história. A sua rotina seguiu normalmente. Futevôlei, até de manifestação golpista, ele participou. Por muito tempo, o Robinho deixou os comentários do seu Instagram bloqueados e ele fazia postagens cínicas, atacava a imprensa e posava de boa pessoa, de um anjo, de um injustiçado. Até que há pouco tempo, na iminência do seu julgamento, ele aparece numa entrevista à TV Record, com supostos argumentos, supostos fatos, e lançou mão de uma estratégia canalha. Disse que estava sendo condenado e preso
por racismo. Algo que ele nunca alegou em todo o processo. Nunca alegou. Mexeu num vespeiro complicado, já que nós sabemos que este país em que nós vivemos é racista. O mundo é racista. E ele levanta essa bandeira para tentar apagar algo que ele cometeu. E aqui é importante dizer que você, por favor, não diga, mas eu acho que ele não cometeu. Cometeu. Se você não ouviu, vá ouvir a série de reportagens do UOL. E eu, você, nenhum de nós temos que achar nada. Quem julga não sou eu, é a justiça brasileira, a justiça italiana. E ele foi condenado em 3 instâncias por um crime de estupro coletivo. Ele é um condenado pelo crime de estupro. Um dos mais nojentos que existem no mundo. Então, o Robinho surge nessa entrevista com argumentos absolutamente descabidos, com argumentos que, para tentar embaralhar a cabeça de pessoas que não estão a par de todas as coisas, num ato de desespero absoluto, publicando um vídeo ridículo no Instagram com supostas provas, apresentando versões que contradizem o que ele mesmo disse nos grampos captados no seu carro. Na série do UOL, lá pelas tantas, ele aparece orando, rezando. É praticamente uma confissão de culpa diante de Jesus Cristo, dizendo: eu nunca mais vou fazer isso. Então, admitindo que havia feito. Mas, na entrevista, ele posa de inocente. Uma postura canalha, uma postura desesperada de alguém que sabia que seria preso o quanto antes. E foi. E para a gente encerrar esse vídeo, é importante dizer algumas coisas. A primeira delas, por que que isso é um dia histórico e exemplar? Porque nós vimos, horas antes da prisão do Robinho, passar a circular a informação de que o Daniel Alves, outro ex-jogador multimilionário, multipoderoso, condenado por estupro, ter recebido o direito de deixar a prisão se pagasse 1 milhão de euros. Isso comunica de forma tão grosseira, porque diz o seguinte: cometa o crime que você quiser, mas compre a sua liberdade. A liberdade para um crime hediondo, na Espanha, talvez custe cerca de 6 milhões de reais. E o Brasil, ao prender o Robinho, passa um recado internacional, pelo menos na minha opinião. Então, é importante essa prisão. E a segunda coisa, ninguém, nunca, em nenhuma hipótese, vai apagar a história. A história do Santos passa por Robinho. No dia 15 de dezembro de 2002, como disse brilhantemente na narração, numa das narrações mais épicas que eu já conheci, numa narração que me arrepia até hoje, Éder Luiz, ao final, depois do terceiro gol do Santos naquela final contra o Corinthians, diz o seguinte: hoje, um pai santista olha para o seu filho e não vai precisar explicar para ele o que é sentir amor por essa camisa. Para muitas pessoas, e talvez eu concorde com elas, o título do Brasileirão de 2002 é mais importante do que o título da Libertadores de 2011. Sabe por quê? Porque em 2002, o Santos vinha de 18 anos sem levantar uma taça. 18 anos de jejum, 18 anos de sofrimento. E o Robinho é o rosto principal da maior conquista da história recente do Santos. Portanto, ninguém nunca vai apagar a história. Ninguém nunca vai conseguir tirar da história do Santos o Robinho, que inclusive naquele jogo só faltou fazer chover. A história do Santos passa por Robinho. Depois de 2002, ele volta em 2010 e bota ainda mais o seu nome na história. Talvez não houvesse geração Neymar tão bem sucedida se não tivesse havido Robinho. Mas passou. Para mim,
essa é uma parte do Santos que eu gostaria de esquecer. Robinho foi o meu primeiro grande ídolo. Quando eu era moleque, eu usava a camisa 7, eu fazia as pedaladas e eu brincava, dizendo: pedala, Robinho, pedala, Robinho. Mas isso está no passado. Essa é uma parte da história do Santos que, para mim, morreu. Morreu a partir do momento em que eu tomei conhecimento do cometimento de um crime hediondo, de um crime asqueroso, de um crime nojento. Que o Robinho pague todos os dias, pague essa pena todos os dias, de forma exemplar. Porque a gente não pode aceitar que a gente não pode aceitar esse tipo de crime, a gente não pode achar que é normal. Um crime hediondo, um crime asqueroso e que ganha requintes de crueldade quando você ouve a série Os Grampos de Robinho, em que você constata o mais absoluto desprezo, o mais absoluto deboche com uma pessoa que teve a sua trajetória de vida alterada por um grupo de homens que se acharam acima do bem e do mal. Em outro trecho, para encerrar esse vídeo, em outro trecho do podcast, o Robinho diz o seguinte a um dos seus amigos: isso aí não vai dar em porra nenhuma. Deu. E o Robinho está preso.